Fala, meu aluno, fala, minha aluna, tudo bem com vocês? Gente, Rafa aqui, professor de informática, para mais uma aula de rede de computadores. Uma aula voltada para o edital da Polícia Civil de Santa Catarina, edital de 2025. E hoje, gente, a gente vai ter a melhor aula disparada, que é sobre computação de nuvem. Uma matéria, um assunto que ele é muito, mas muito cobrado pelas bancas de concurso. Então assiste essa aula até o final, é uma aula super didática, com vários materiais bem legais, várias dicas bem legais também, para você não esquecer esse assunto na hora da prova. Para quando, meu querido, você chegar lá na hora da prova, você pensar assim, caramba, caiu esse assunto e o Rafa me ensinou. Show de bola? Vamos junto? Então vamos lá, gente. Rede de computadores, Rafa, professor Rafa aqui de informática. E vamos falar hoje sobre computação na nuvem. E eu já quero começar com vocês, gente, com um meme que eu nunca me esqueço quando a gente fala sobre computação na nuvem. Há um tempo atrás, lá, acho que uns 15 anos atrás, eu acho, quando a Dilma ainda era presidente, ela falou algo assim. Eu não entendi muito bem essa história de nuvem, né? Ela não conseguia entender como funcionava a computação em nuvem, aonde estavam esses dados, como auditar esses dados. Então hoje eu vou ensinar vocês como funcionam as nuvens. Primeiro, da onde vem esse nome nuvem, né? Por que a gente utiliza o nome nuvem? Gente, quando a gente utilizava diagramas, né, para representar a internet, a gente utilizava a nuvem. Então, a computação em nuvem nada mais é do que a computação na internet. Por isso que a gente utiliza esse diagrama, esse formato, esse nome nuvem. Porque a gente utilizava, porque assim, a internet é algo muito mais complexo. Dentro dela tem vários servidores, vários computadores, vários provedores. Então, devido a essa alta complexidade, se usava o símbolo de nuvem. Então, ficou esse nome quando a gente criou, né, gente? Eu não, né? Mas quando foi criado a nuvem como um serviço na internet. Beleza? Mas beleza, professor, o que de fato é a nuvem, né? Para que serve a nuvem, né? Tipo, da onde eu vejo essa nuvem? A nuvem nada mais é do que entregar uma demanda como um serviço através da internet. Nada mais é do que isso. Professor, não entendi. Nada mais é do que você consumir algum serviço, como algum aplicativo, consumir alguma infraestrutura, algum armazenamento, utilizando a infraestrutura da internet. Mas para isso, a nuvem ela tem algumas características, tá? Que são, ela tem que ser acessível, ela tem que ser onipresente, consigo acessar em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, e isso é muito importante também. Ela tem que ser flexível e configurável, porque pensa que uma hora eu estou lá assistindo meu Netflix, eu quero mudar para o plano mais alto, quero mudar para o plano mais baixo, né? Ah, eu estou acessando ali meu Google Drive, eu quero aumentar o espaço dele, eu quero diminuir o espaço dele. Então isso tem que ser flexível e tem que ser configurável. E ela também tem que usar redes distribuídas. Por quê? Porque se fosse para colocar tudo numa máquina só, eu pegava e botava na minha casa, né? Então quando a gente tem uma rede distribuída, um backup em vários lugares, isso dá muito mais segurança também, certo? Além disso, tá, gente? Uma das características principais da computação em nuvem é a redução de custos, né? Por quê? Porque eu não vou precisar usar a minha infraestrutura da minha empresa, arcar com o ar-condicionado, com a parte de manutenção, tudo isso fica abstraído por aquela empresa que está provendo esse serviço. E também ela tem uma grande economia em escala. Beleza? Bom, entendida essa parte, gente, a gente vai ter uma padronização com 5 principais características das nuvens. E isso aqui pode cair na sua prova, tá? A primeira característica seria o serviço mensurado, o Measured Service. E por que ele serve, né? Porque a gente precisa mensurar a qualidade do serviço da nuvem, né? Por quê?
Porque a partir do momento que eu estou tendo muitos acessos ao meu site, eu vou ter que monitorar se eu preciso aumentar os recursos dele para atender mais usuários ao mesmo tempo ou diminuir depois que o pico diminui. Pensa comigo, quando a gente está fazendo lá, por exemplo, um imposto de renda e a gente está acessando lá o site da Receita Federal, no momento que ele tem um pico muito alto de usuário, eu quero que ele automaticamente ele consiga atender esses usuários. Mas eu também não quero usar esse recurso, né, amplamente a todo momento. É muito caro. Por isso que a gente tem que ter esse controle de monitorar para poder diminuir e aumentar na medida que a gente precisa, tá? E aí já entra uma outra característica essencial, que é a elasticidade rápida, é a velocidade com que eu aumento e também eu diminuo esses recursos de forma configurável. Então eu preciso que, além de eu conseguir monitorar, né, mensurar os meus recursos, eu preciso alterar eles de forma rápida. Por quê? Porque eu não vou poder esperar que o meu usuário entre lá no meu recurso e ele tem um impacto de não conseguir acessar a minha rede. Isso tem que ser de forma transparente e automática, certo? Além disso, ele tem que ser um autosserviço sob demanda. Eu mesmo posso lá configurar, eu mesmo posso contratar, sem precisar falar com qualquer vendedor ou precisar falar com qualquer operador. Certo? Além disso, ele tem que ter ali o Broad Network Access, que é o amplo acesso pela rede. Então eu posso acessar tanto por notebook, tablet, não sei, até me falhou aqui outros dispositivos, laptop, celular, enfim, outros dispositivos, né? Não ficar ali em apenas, só posso acessar uma máquina Linux de versão tal. Então ele tem que ter um acesso amplo na rede, tá? E o que mais? E o agrupamento de recursos. E isso é uma das partes mais importantes, gente. Porque olha só, quando a gente está fazendo aqui o acesso em nuvem e eu estou precisando de um autoprocessamento, eu não estou dizendo que eu vou usar um computador super poderoso. Eu estou dizendo que eu vou combinar, que eu vou agrupar vários computadores para aí eu conseguir dar conta daquele serviço naquele momento. E isso se chama Resource Pooling ou agrupamento de recursos, tá? Eu não sei se vocês vão lembrar, gente, mas havia um tempo atrás, alguns anos atrás, a NASA, ela pedia para alguns usuários deixar que ela usasse o seu recurso de computação através da internet para a pesquisa deles. Então tu instalava lá um programa da NASA e a NASA ela utilizava, claro, quando você não estava utilizando, né, o seu computador, ela utilizava o recurso de processamento dele para pesquisa, para processar grandes cálculos lá para a NASA, para ver alguma coisa lá de pesquisa deles. Então isso era nada mais era do que um recurso também em nuvem que foi utilizado naquela época. Mas gente, tem um ponto importante que vai cair na sua prova. Não sei se vai cair, mas pode cair, é muito comum que vai cair, tá? Que são o termo elasticidade com o termo escalabilidade. Gente, a elasticidade é o tempo que eu tenho de me adaptar, certo? Então, o tempo que eu tenho ali que eu posso, que eu estou usando ali um recurso X, por exemplo, eu estou usando 2 máquinas para atender um serviço, mas eu preciso, quando ele aumentar, usar 3 máquinas. Esse tempo, onde ele muda de 1 para 2, 2 para 3 máquinas, é o que é elasticidade. Já a escalabilidade é diferente, é a capacidade de lidar com esse crescimento em longo prazo e planejado, certo? Então essa tem uma grande diferença, tá, gente, de escalabilidade, de elasticidade. E isso pode cair na sua prova. Dá um print aqui na sua tela que isso vai ajudar você a memorizar esses 2 termos. Maravilha? Como é que estamos? Tudo bem? Bom, vamos lá. Bom, aí, gente, a gente vai ter aqui 3 grandes e principais modelos de serviço em computação em nuvem. A gente vai ter o IaaS ou IaaS, que é o Infraestrutura como Serviço. Ele pode aparecer isso em inglês também, tá? Porque IaaS é um termo em inglês. Então sempre vai ser assim, ó. O I, que vai ser a parte de infraestrutura ou infrastructure, alguma coisa assim em inglês, é as a service. E a letra é horrível, gente. Ó, IaaS a service. Por isso que é IaaS, IaaS, certo? E o que é a infraestrutura como serviço?
Quando pensa que antigamente as empresas precisariam ter um data center dentro da sua empresa mesmo para poder gerenciar. E hoje, essa infraestrutura ela pode ser fornecida por uma empresa através da nuvem. Então eu posso fornecer os computadores, o armazenamento, a rede, eu posso oferecer vários recursos onde a empresa só vai lá, instala lá o sistema operacional dela, usando as máquinas virtuais, faz toda a configuração que precisa fazer, faz o gerenciamento de armazenamento. Então ela usa toda a infraestrutura de uma rede em nuvem. Como fazer uma analogia aqui, né, gente? É como fosse eu alugar um terreno e já ter algumas utilidades básicas lá, por exemplo, né? E aí eu posso construir minha casa em cima desse terreno, né? Porque o terreno já está lá, já está sedimentado, já está lá todo plano, né, para eu poder construir, já consegui, já está pronto lá a fundação. Eu só preciso vir e construir a casa do meu jeito. Construir a casa é como se fosse eu construir o meu software, é como se fosse eu construir o meu programa, a minha aplicação, certo? Já o PaaS é o plataforma como serviço, em inglês vai ser plataforma, né? E o plataforma como serviço, vocês vão pensar sempre o seguinte, pô, plataforma é desenvolvimento. Então, falou em plataforma, falou em desenvolvimento de aplicativos e desenvolvimento de programas. Então aqui, gente, enquanto aqui a gente vai estar falando, né, de AWS, aqui eu vou estar falando em Google Script, acho que é esse o nome, se eu não me engano, Google Script, ou Microsoft Azure. E aqui é uma infraestrutura para desenvolvimento, então eu entro dentro dela e lá eu posso desenvolver. Então aqui eu posso ali, eu não vou cuidar de armazenamento, eu não vou cuidar por exemplo, de rede, eu não vou cuidar de sistema operacional, tudo isso já vai estar ali dentro. O desenvolvedor ele vai só chegar, entrar lá, desenvolver através de lógica de programação e botar essa aplicação no ar, tá? Então a plataforma como serviço é o local onde o desenvolvedor consegue fazer a construção dos aplicativos. Pense o seguinte, tá? É como fosse que eu quero construir, por exemplo, uma cadeira de madeira. Só que eu não tenho madeira, eu não tenho as ferramentas, então eu não tenho maquita, não tenho serra, não tenho prego, não tenho martelo, não tenho nada. Mas eu sei construir e eu preciso de um lugar aonde tenha isso. Então eu vou até um lugar onde fornece todos esses mecanismos, construo lá utilizando essas ferramentas e tenho lá a minha cadeira no final do dia. Então, essas ferramentas eu não vou precisar me preocupar em dar manutenção. Eu não vou precisar me preocupar em limpar a sujeira do local. Eu não vou me preocupar em aonde eu vou guardar essas ferramentas. Isso fica por conta, né, do próprio provedor de serviço. E isso é o PaaS, né? Esse local onde eu consigo desenvolver. E essas ferramentas são as linguagens de programação, onde o programador consegue acessar e consegue desenvolver e só retira de lá o aplicativo. Certo? Ficou claro? Maravilha! O SaaS, tá, gente, é o software como serviço. E esse aqui é o muito comum. Muito comum mesmo, tá? Pensa o software como serviço, aqueles aplicativos que a gente utiliza, como o Google Drive, o Microsoft Word Online, tudo que já está pronto. Então, olha só, ele passou pela infraestrutura, ele já passou pelo desenvolvimento. Aqui a gente está falando do usuário final, né? Não necessariamente ele precisa ter algum acesso técnico, tá? Então, ele vai já usufruir direto esse programa. Então, lá o Netflix ele pode ser considerado como software, como serviço, porque o acesso ao navegador eu já estou consumindo. Então, tudo que eu consigo acessar, uma aplicação, né, um software, um programa de forma online, às vezes pagando uma mensalidade ali por mês, é um software como serviço. E hoje tem vários, tá, gente? Vários mesmo. RD Station, que é um programa de marketing, Google Drive, Outlook, tem muitos serviços que hoje são software como e-mail. A maioria deles cobram uma mensalidade para você continuar a utilizar. Beleza? Ficou claro? Gente, aqui tem uma tabelinha que é muito legal vocês printarem para vocês colocarem na porta ali do seu quarto, na porta do banheiro, e quando tiver ali, em vez de olhar o celular, né, no banheiro, pô, printa e imprime, né, essa tabela, que vai ajudar muito você a decorar
qual que é a responsabilidade de cada uma desses modelos de nuvem. O ponto principal aqui, que talvez a gente tenha esse nome, que é o on-premises, é quando a empresa tem o próprio serviço nela. Então tu imagina, né, gente, o custo que era para uma empresa ter tudo isso dentro dela. Ter data center, ter computadores, servidores, rede, armazenamento. Tudo isso é muito caro para manter, porque você vai precisar de pessoal, você vai precisar de energia. Um data center ele precisa estar sempre no ar-condicionado, um ambiente gelado, porque o computador esquenta muito. Então, quando eu contrato um serviço de IaaS, eu estou colocando toda essa responsabilidade, né, para lá, para o provedor. E eu só vou querer consumir aquilo que eu quero mesmo. E eu vou consumir sob demanda, somente aqueles recursos que eu preciso. Então, aqui, ó, o que é gerenciado por mim, né, quando eu contrato um IaaS, são as aplicações, os dados, os middlewares, os sistemas operacionais e pronto, né? Já o provedor vai ter tudo a virtualização, os servidores, armazenamento, rede. O PaaS não, o PaaS eu vou ter aqui, ó, as aplicações e dados. É a única coisa que vai ser gerenciada por mim. Olha a quantidade de coisa que o provedor vai ter que gerenciar. Né? Porque no PaaS é uma plataforma de desenvolvimento. Eu só quero a aplicação, né, e os dados que ela vão gerar. Já o SaaS, não, eu só consumo ela. Então tudo é gerenciado pelo provedor. Pô, se caiu lá o Netflix, eu não vou me preocupar em botar ele no ar. Né? Se sumiu um filme lá, não vai ser culpa minha ter que colocar ele no ar. Vai ser uma responsabilidade do provedor. Maravilha, gente. Como é que você mantém aqui? Tudo certo? Maravilha. Ainda não acabou, a gente tem agora os modelos de implementação. Isso aqui cai bastante prova, tá, gente? Então, depois que eu estruturei, né, usei lá um tipo de computação de nuvem, que tipo de internet que eu vou utilizar? Né? Qual é o modelo de implementação? Aonde ele vai estar? Eu vou ter aqui nuvem pública, né, que é a infraestrutura pública, então eu uso a internet, né, para poder acessar esse serviço. E isso tem um custo reduzido e uma alta escalabilidade, porque a internet está aí, né? Apenas ligar os provedores para poder utilizar ela, então é muito mais fácil, é um custo reduzido. Já a nuvem privada, né, é uma rede de uma empresa, por exemplo. Então a própria organização é que faz gerenciar, né, ou o terceiro que gerencia. Ela tem uma vantagem de ter muito maior controle, tem uma segurança muito mais aprimorada, mas o custo ele é muito mais alto. Então é muito mais comum a gente usar, né, o híbrido, que é uma nuvem pública e uma nuvem privada, onde em certa parte, né, em dados mais sensíveis, eu estou usando minha nuvem privada ou através até de VPN, mas para transferir esses dados eu uso a nuvem pública. E também tem a nuvem comunitária, que é uma infraestrutura compartilhada por várias organizações, principalmente o governo. O governo usa bastante ali uma nuvem compartilhada. Aí os custos são compartilhados também, mas aí vai atender alguns requisitos mais específicos. Maravilha? Bom, agora eu quero falar com vocês sobre armazenamento online. Gente, aqui não tem muito mistério, tá? Basta entender que a gente tem o OneDrive, que é da Microsoft, tá? A gente vai ter o iCloud, que é da Apple. A gente vai ter ainda o Drive, né? Que é do Gmail. Né? A gente vai ter o Dropbox, que é uma empresa própria, né, que não é uma dessas grandes. Então, esses são os principais armazenamentos que a gente tem online. O que vocês precisam lembrar? Que ele não é um IaaS, que ele não é lá, né, qualquer outro daquele PaaS lá que a banca vai perguntar, isso para vocês. Ele é um SaaS. Por quê, professor? Porque eu não mexo na infraestrutura dele, né? Não vai mexer. Tu consegue mudar o sistema operacional do Dropbox? Não dá para mudar, então ele não é um IaaS. Tu consegue desenvolver direto do Drive ou do Dropbox? Não dá para desenvolver direto não consigo entrar no Dropbox e começar a desenvolver. Então ele não é um PaaS. Ele vai ser um SaaS, porque eu entro nele, já utilizo, já começo a carregar meus arquivos. Ah, mas caiu lá o sistema do Dropbox. É eu que vou estar no ar? Não, é o provedor que vai colocar no ar. Então isso aqui é um SaaS. Beleza? Gente, aí tem aqui no edital de vocês algumas ferramentas colaborativas. É só um ponto para vocês saberem, né, que as empresas usam, que é o Trello, que é uma ferramenta de Kanban, onde a gente coloca ali tarefas, então a gente consegue gerenciar ali projetos. Slack, que é uma ferramenta muito parecida com o Teams também,
o Teams é da Microsoft. O Slack, não lembro qual empresa que é, acho que é uma empresa própria. Que é uma ferramenta de, como fosse uma, não é uma comunidade, mas é como fosse uma intranet, mais ou menos assim, né? Onde a gente consegue gerenciar a empresa. Então, a minha empresa, por exemplo, ou outra empresa terceira, pode usar o Slack e todos os funcionários usar aquela ferramenta para se comunicar entre si, tá? O Zoom é uma ferramenta de fazer vídeos online, de fazer calls online, e o Office 365 é uma ferramenta de fazer documentos, né? Acho que isso que é mais conhecido, né, gente? Então aqui tem documentos, tem várias ferramentas da Microsoft, então é um conjunto de ferramentas de software de escritório. Tudo isso aqui é um SaaS. Show? Bom, então um resumo, né, gente? A gente vai ter as características essenciais definidas pela NIST, tá? Que são aquelas características lá de... deixa eu botar aqui para não me perder. Que são essas daqui, né? Que é o serviço mensurado, a elasticidade rápida, o autosserviço, o Broad Network Access e o agrupamento de recursos também, que é o Resource Pooling. São características bem importantes para vocês decorarem, tá? Não cai tanto como esses como o IaaS, o PaaS e o SaaS, e nem essa parte aqui do modelo de implementação. Mas para vocês entenderem que aquelas características são essenciais para a computação em nuvem. Tendo essas características essenciais que definem a computação em nuvem, a gente tem os modelos de serviço, que aí sim, que aí vai ter o IaaS, o PaaS e o SaaS. Beleza? E que vão ser implementados naqueles 4 modelos, né? Que são esses modelos aqui, na nuvem pública, na nuvem privada, na híbrida ou na comunitária. Beleza, gente? Espero ter ficado claro aqui, tá? Bom, o que as bancas mais gostam de cobrar? A diferença é esses 3 aqui, tá? Então aí você tem que saber exatamente, tá? O que é cada uma esses 3 características. Então lembra, né, de printar, e tem isso aqui também, ó, na sua aqui e aqui na sua porta de banheiro para poder sempre dar uma olhadinha, porque isso cai muito, tá, gente? Muito mesmo. Ter as características essenciais, principalmente a diferença em elasticidade e escalabilidade. Então lembra que elasticidade é eu conseguir em picos em curto prazo mudar ali o serviço, aumentar o serviço, e a escalabilidade é eu conseguir crescer com planejamento. Quero crescer minha empresa daqui a 10 anos, 5 anos, eu vou escalando a minha empresa. E elasticidade é ter essa forma rápida, né, de poder alterar ali os meus serviços de 1 para 3, por exemplo, e eu conseguir atender aquele pico de usuários no meu serviço, tá? Os modelos de implementação, isso é muito importante também, saber a diferença entre pública, privada e híbrida, tá? Lembrar que pública é aberto, privada é exclusivo, ou de uma empresa ou de um governo, e híbrida vai usar um pouco das duas, tá? E também associar aqui, ó, o Gmail, o Office, o Google Drive como modelo SaaS. Saber os exemplos também vai ajudar vocês muito na prova de vocês. Beleza, gente? Gente, essa aula bem curtinha, uma aula aqui que muito importante para a prova de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai soltar mais aulas ainda para concurso da Polícia Civil de Santa Catarina. Então já curte aqui esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Vai lá no meu Instagram, lá tem perguntas diárias, você pode perguntar na caixinha, mandar mensagem por lá também, então fica super à vontade para usar minhas redes sociais e também para comentar aqui no vídeo sobre as suas dúvidas também, tá certo? Um grande abraço para você, eu te vejo na próxima aula e até mais, tchau, tchau!